Vamos lá. É, Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a essa aula inaugural do curso online de Runas das Bruxas. É, Tem gente aqui que acredito que ainda não tenha talvez tido muito contato, né, com as Runas das Bruxas. Tem a Kate, que é minha amiga e cliente, né, que já tem uma noção, acredito, né, já de tanto ver os símbolos. É, mas é um oráculo, né, que não é muito popular, não é muito conhecido. Vira e mexe quando eu comento com as pessoas que eu sou oraculista de Runa das Bruxas, tem gente pergunta assim, mas o que que é isso? O que que é Runa das Bruxas? Só conheço runas nórdicas, né? E é um oráculo que agora, a partir de um tempo para cá, está começando a ficar um pouquinho mais propagado, né? Eu vejo que tem mais gente falando sobre, ou até atendendo com esse oráculo, né? E dando alguns workshops, alguns cursinhos e tal de Runa das Bruxas, né? É, mas, primeiramente, vou me apresentar, né? Kate já me conhece, mas vou me apresentar para Alexandre, Elpidio, Júlia e as outras pessoas. Eu sou Michel Valim, eu sou bruxo há 14 anos, estou fazendo 14 anos esse ano. Eu fui da Wicca, né? Fui iniciado em Coven. Hoje em dia eu me considero um bruxo eclético, né? Um bruxo moderno, né? Mas eu comecei a me interessar por oráculos com o tarô, né? Eu acho que todo mundo acredito que deve começar com o tarô. Muita gente começa pelo baralho cigano, né? Mas eu já vi que muita gente do meio da bruxaria acaba começa a se interessar geralmente pelo tarô. E eu comecei lá em 2013, mais ou menos, ali entre 2012 e 2013, né? Eu comprei meu primeiro deck de tarô, meu primeiro baralho de tarô, e comecei jogando assim para familiares, para amigos, né? Principalmente para amigos, né? E fui aprendendo assim muito por autodidatismo. Eu comprei livros de tarô, né, e tal. A minha jornada como oraculista começou a partir daí, né? Mas lá ainda em 2013, ali meados de 2013, eu estava pesquisando sobre oráculos, porque o tarô é uma coisa que é muito popular, né? Muito comum de todo mundo acabar se utilizando. Mas eu era interessado por alguma coisa que fosse diferente, né? Alguma coisa que fosse assim, inusitada. E eu lembro que eu descobri num blog de bruxaria sobre as runas das bruxas. E eu fiquei interessadíssimo por esse oráculo e por acaso, né, pesquisando, eu descobri uma bruxa no Facebook, acho que foi no Facebook, ela estava revendendo, ela estava repassando, né, uns livros dela que ela tava se desfazendo de algumas coisas, né, e tal, e ela estava vendendo esse livro dela que era usado, que é um livro sobre Runa das Bruxas, a gente vai falar sobre ele aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar na história sobre esse oráculo, e eu comprei esse livro com ela, né, eu fiquei um tempo estudando, lendo sobre, mas fiquei muito apegado ao tarô. Acabei utilizando muito o tarô como ferramenta minha de oráculo, né? Lá em meados aí, entre 2016 e 2017, por aí, eu conversando com um amigo, o Yuri Vaz, que inclusive é um parceiro meu do curso, né? Eu indiquei até para o Elpidio, né, de comprar com ele, porque ele faz as runas das bruxas confeccionadas, com saquinho de pano, bonitinho e tal. E a gente tem essa parceria, né, que eu sempre indico ele quando a pessoa quer comprar as runas prontas, né, já feitas, né. E o Yuri Vaz, ele já atendia com a Runa das Bruxas e profissionalmente. E aí eu comentando com ele, eu falei que tinha muito interesse de usar esse oráculo, né, e tal. E ele me deu a ideia de fazer as minhas Runas das Bruxas em conchas, porque eu sou sacerdote da deusa Afrodite, né, a deusa nascida da espuma do mar, né, e tal. E as conchas são símbolos associados a essa deusa. Então eu fiz minhas primeiras runas das bruxas em conchinhas, né? Eu peguei uma canetinha, aquela caneta permanente, né? Aquele pilô permanente. E aí comecei a fazer os símbolos e eu pedi ajuda até da minha tia, porque eu falava, eu tenho problema de coordenação motora, eu não sei desenhar direito, e a minha tia foi me ajudando a desenhar. E eu confeccionei, aí consagrei para Afrodite, né? Comecei a trabalhar e eu comecei a atender para as pessoas, porque eu já atendia com tarô e comecei a aplicar as runas das bruxas também como ferramenta de trabalho. E foi uma coisa assim que foi muito eu me conectei de uma forma muito poderosa, de uma forma acho que até rápida,
eu criei uma conexão, um vínculo com esse oráculo, como se aquilo fosse já para mim, né? E na época, quando eu comecei, não tinha muita gente, não existia muita gente que jogava Runa das Bruxas profissionalmente e nem não era muito conhecido, né? As pessoas da antiga que tinham esse livro que eu comprei tinham uma noção, conhecia, né? Porque era um livro do início dos anos 2000, então o pessoal que era da antiga, da bruxaria, já conhecia, já tinha ouvido falar, mas não era uma coisa muito propagada. E aí chamou a atenção, né? As pessoas se interessaram em jogar para ver como é que era. Eu comecei a fazer lives nas minhas redes sociais com tiragem de Runa das Bruxas para os signos, né? Aquela coisa toda. E eu conversando com uma amiga, ela estava iniciando um projeto que de início era o Viridário de Perséfone e depois virou a Casa da Bruxa. É, e ela, era o projeto que ela tinha de cursos nessa área de oráculos, né? Oráculos e magia. E ela falou: Você não quer dar um curso, não, de Runa das Bruxas? E na época eu tinha. Quando ela me trouxe a ideia, eu tinha apenas, acho que 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos que eu estava atendendo com Runa das Bruxas. Eu falei: Eu não sei. Eu acho que estava meio cedo para ensinar. Ela falou: Não, mas você joga muito bem, as pessoas falam bem do seu jogo. Acho que você entende bem do oráculo, acho que seria legal a gente montar um workshop. E aí tudo começou lá em janeiro de 2019, com a primeira vez que eu ensinei Runa das Bruxas foi com um workshop, foi um dia só, foram 8 horas de workshop, de curso, né? E aí eu tive minhas primeiras alunas, foram 4 meninas, né, 4 mulheres que começaram e super me incentivaram a continuar. E daí depois eu montei um curso mais elaborado, né? Montei uma apostila mais elaborada, é, eu tive uma aluna muito especial no meu caminho, que eu preciso muito falar dela, que foi a Elizabeth, que ela faleceu, infelizmente ela faleceu no final do ano passado, ela foi imprescindível nessa minha jornada, porque a Beth, ela me ajudou a montar, assim, a criar, dar forma ao meu atual método do Oráculo das Runas das Bruxas, né? Então, eu desenvolvi um método com esse oráculo, não só de leitura oracular, de tiragens, como também um método de magia, um sistema mágico com as runas das bruxas. Isso, vocês vão aprender isso no curso, tá? Como utilizar os símbolos das runas das bruxas para fazer magia também, tá? Uma conexão, tem um processo iniciático, uma sintonização, né, com esses símbolos, em que vocês se tornam, assim, sintonizados e imersos dentro desse sistema mágico, tá? Opa, Wellington entrando. Tá. Wellington? Ah, Wellington, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo. Eu dei uma iniciada aqui na aula, estava falando um pouco da minha trajetória, mas a aula está sendo gravada. Depois, se você quiser, você pode reassistir o começo, tá? Tá bom, desculpa a demora que eu tô trabalhando, daí eu só consegui entrar agora. Nada, imagina. Você assiste depois, passa o link depois, tá? Tá bom, obrigado. Deixa eu tentar lembrar do ponto onde eu parei, que, gente, eu tenho TDAH. Então, eu estava falando sobre o método, né? E aí tem esse sistema, esse método que eu canalizei com a Jornada das Bruxas é um método de um sistema mágico. Então, vocês vão aprender não só a fazer leitura oracular, como também fazer magia. E aí tem um processo, no final do curso, que é uma iniciação, é um processo iniciático mesmo, assim, é uma sintonização. Igual quando você faz um reiki, por exemplo, que você tem, né, a iniciação do reiki, que é uma sintonização que você recebe, né, com aqueles símbolos, né? É bem similar a isso, tá? Que eu canalizei ao longo do processo. E a Beth, ela foi imprescindível, porque a Beth, ela me ajudou a criar a trazer umas correspondências das runas das bruxas com planetas, signos do zodíaco, arcanos do tarô. Aí eu também eu fiz a correspondência com dias da semana, cores, né, que pode ser usado para magia. E daí foi se desenvolvendo, né, esse sistema, tá? É, então, a partir daí, ali de 2019, né? E aí eu nunca mais parei de dar esse curso, né?
E em 2022, ano retrasado, veio a ideia, gente, de eu publicar um livro sobre Runas das Bruxas. E eu tava assim, com quem que eu vou, para onde que eu vou botar isso? Para quem que eu vou levar esse projeto, né? E aí eu lembrei de um amigo que tem um projeto chamado Projeto Chaos, que é um projeto que publica livros de forma independente nessa área de ocultismo, de magia, né, de esoterismo. E eles já tinham, são dois amigos, na verdade, né, o Gabriel e o Gaio, e eles já tinham publicado um livro que eu ajudei a participar, uns anos antes, ali entre 2019 e 2020, que foi o Liber Queer, que é um grimório de magia para pessoas LGBTQIA+, né? E eu, do nada, eu lembrei, falei, caramba, o Gabriel e o Gaio do Projeto Chaos, né? E levei o projeto para eles e o Gabriel me ajudou com o processo do livro. E aí teve a publicação desse meu livro, tá? Que é A Magia das Runas das Bruxas. Tá? Tá ao contrário por causa da câmera, tá, gente? Mas ele foi lançado de forma independente ano retrasado. E, e aí, enfim, gente, eu estou agora desenvolvendo uma nova edição desse livro para colocar na Amazon, tá? Eu cheguei a falar sobre Runa das Bruxas também num evento no começo do ano na WitchCon, que é um evento internacional de bruxaria, que é online. E é isso, a gente está levando as Runas das Bruxas adiante como um oráculo a ser mais conhecido, né, a ser propagado, esse método e esse sistema, né, ser propagado aí adiante, tá? Aí eu ia falar mais alguma coisa que me fugiu da mente, tá? Quando você lembrar, eu retorno e falo. Vamos falar, então, das Runas das Bruxas em si, né? Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Peraí. Cadê? Os símbolos aqui. Gente, só me dá o ok se apareceu aí para vocês na tela, tá? Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Tá ok. Então, esses são os símbolos, os 13 símbolos das runas das bruxas, tá? São 13 símbolos que estão associados às forças, as forças naturais e cósmicas, né? Forças cósmicas, forças do universo, forças da natureza, marés da natureza, que estão representadas, tá? Numa linguagem através desses símbolos, que funcionam como portais de acesso a essas forças cósmicas, tá? Então, esses são os desenhos originais, tá, das Runas das Bruxas. O que vocês vão ver por aí, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa lá pelo Google, né, e tal, vocês vão ver que tem outras formas, outros desenhos associados às Runas das Bruxas hoje em dia, tá? Vocês vão ver desenhos, assim, uns formatos variados, né, uma linha diferente, né, um traçado diferente, e, inclusive foi lançado, não sei se foi ano retrasado ou em 2021, uma autora chamada Rafaela Sanches. Eu não sei se eu não lembro exatamente se ela é brasileira ou se ela é latina, mas ela lançou um livro chamado As Runas das Bruxas, né? Que é um outro oráculo que essa autora desenvolveu, que não são esses 13 símbolos que estão aqui, são outros símbolos que ela criou, tá? Aquele é um outro oráculo desenvolvido por ela recentemente, tá? Então, só fazendo essa observação, porque quando vocês pesquisarem, vocês vão se deparar com isso, tá? E, inclusive, tem um outro oráculo que se chama Pedras das Bruxas, tá? Que não são 13 símbolos, são 8 símbolos que estão associados aos 8 sabás da bruxaria moderna, né? Os 8 festivais do ciclo de plantio e colheita, né, e tal, que não é o mesmo oráculo que esse aqui, tá? Então, é importante salientar, fazer essa observação, tá? Então, esses são os 13 símbolos, tá? Originais
das Runas das Bruxas, da Runa das Bruxas mesmo, o original, né? Ali a gente tem, né, pegando a sequência, a Runa do Homem, a Runa da Mulher, a Runa do Voo, também conhecida como Runa dos Pássaros, tá? Originalmente, o nome é Runa do Voo, tá? Que no inglês, Flight Rune. Mas eu gosto de falar em português, Runa dos Pássaros, porque, não sei, sonoramente, Runa do Voo soa meio estranho, soa meio esquisito, sei lá. Então eu acabo falando Runa dos Pássaros, que soa mais bonitinho. Só que, na verdade, originalmente é Runa do Voo, tá? A Runa da Encruzilhada, tá? A Runa da Foice, a Runa da Estrela, a Runa dos Anéis ou das Alianças, tá? Tanto faz na tradução, porque em inglês é Rings Rune e pode ser traduzido tanto como anéis como com alianças, né? A Runa da Lua, a Runa do Olho, a Runa da Colheita, que parece uma carinha feliz, sorridente, né? Eu sempre falo isso, que a Runa da Colheita parece um rostinho, né? Com um sorriso e uma carinha. A Runa do Romance, tá? Que é o símbolo, aquele símbolo celta, né? Do Triskel, né? A Runa do Sol e a Runa das Ondas, tá? A Runa do Sol, tá? Eu depois vou fazer uma observação sobre ela, do traçado do desenho dela, porque ela parece uma coisa super simples que você faz do Sol, mas os traços dos pontos cardeais são maiores, tá? Do que os pontos colaterais. Quando a gente tiver aula sobre a Runa do Sol, eu vou falar sobre isso, tá? É, Então, esses são os 13 símbolos originais do Oráculo das Runas das Bruxas, tá? A runa do homem, ela também é chamada por algumas pessoas de runa do guerreiro, tá? E a runa da mulher, algumas pessoas também vão chamar de a runa da sacerdotisa, tá? Isso muito lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui não é muito, eu até hoje não vi ninguém no Brasil dando esses nomes, mas eu já vi que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, alguns substituem o nome runa do homem para runa do guerreiro e runa da mulher para runa da sacerdotisa. Isso por conta de alguns quesitos ligados a questões de romper com padrões de gênero, né, estereótipos de gênero e coisas do tipo, tá? Mas vocês vão ver que isso não tem nada a ver com aspectos de estereótipos de gênero, tá? Isso tem a ver com energia masculina e energia feminina, tá? A gente vai falar, quando a gente adentrar os símbolos, a gente vai, principalmente esses dois, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas alguns se utilizaram disso para quebrar esse estereótipo de padrão de gênero, tá? Deixa eu ver se esqueci algum detalhe sobre elas. Acho que não, né? Então, esses são os 13 símbolos. Agora a gente passa para a seguinte questão. Da onde surgiu isso, Michel? De onde veio isso? Isso veio lá da antiguidade? Isso veio mesmo dos povos pictos, né? Veio dos ciganos. Quando você pesquisa, você faz uma pesquisa na internet sobre a Runa das Bruxas, vocês vão ver muita baboseira por aí, tá? Vocês vão ver muita desinformação acerca desse oráculo por aí, tá? Eu lembro que eu vi uma live de uma senhora, tá? Eu não lembro o nome dela, mesmo sem lembrar, senão eu vou citar, né, porque não é meu propósito aqui. Mas ela estava dando uma live falando sobre Runa das Bruxas, ia falar sobre o curso dela de Runa das Bruxas, né? E a live dela tinha mais ou menos uns 58 minutos, uma hora, assim, de live, 50 minutos, uma coisa assim. Isso lá no YouTube. E metade da live ela passou falando só sobre ela, o trabalho dela, não sei o quê. A outra metade, que ela foi falar sobre as Runas das Bruxas, ela falou algumas besteiras, né? E ela falou lá que a Runa das Bruxas era lá da antiguidade, que vinha desde os povos pictos, lá dos pictos, e que pictos eram as pinturas rupestres, era o povo que fazia pinturas rupestres nas cavernas, não sei o que e tal. Uma coisa mais ou menos assim que ela falou, e que, gente, não, tá? Não caiam nessa. Outra coisa também que é muito falado por aí, primeiro que Pictos não tem nada a ver com isso, a gente vai falar sobre isso, tá? Outra coisa também que o pessoal fala muito por aí, que as runas das bruxas, a origem delas, na verdade, nem das bruxas, são do povo cigano,
né, que eram os ciganos que que inventaram esses símbolos e que eram fazia parte de um alfabeto cigano e que tá ligado ao baralho Lenormand, ao baralho cigano, né, aquela coisa toda. Outra mentira, tá? Não tem nada a ver. Tem uma ligação aí, tem uma questão com os ciganos, tem, a gente vai falar sobre isso, mas isso que é propagado por aí não é verdade, tá? É desinformação. Outra coisa que também, baralho cigano, gente, não é baralho cigano de verdade, vocês sabem disso, né? O baralho Lenormand, ele não foi criado pelo povo cigano, né? Então, isso é uma outra coisa também que é importante de se ater, né? Para desmentir aí essa questão que é dita acerca dessa tal origem aí, né? Das Ruínas das Bruxas, ligado ao baralho Lenormand, ligado ao povo cigano e tal, né? Tem a ver, sim, a gente vai falar sobre isso, uma coisa relacionada aos ciganos. Mas isso aqui não é, esses símbolos, tá? Eles não são exatamente, tá? De um alfabeto cigano ou também de um alfabeto picto, tá? Então é importante a gente quebrar aqui, romper com essa desinformação que é propagada por aí, tá? Infelizmente está sendo vários blogs você acha esse tipo de informação, tá? Tanto que eu me debrucei em cima de algumas pesquisas, né, para trazer também essas informações aqui para vocês, tá? Eu coloquei isso até no meu livro. Vocês fazendo a matrícula se inscrevendo no curso, vocês vão receber o PDF do meu livro, tá? A Magia das Ruínas das Bruxas, para vocês terem para vocês, como até como uma apostila, né, e tal, mas terem o livro para vocês em PDF, tá? Tá, deixa eu tirar isso aqui. Então, da onde que surgiram esses símbolos? Esses símbolos, eles foram, tá, intuídos aí, canalizados por uma moça, uma bruxa chamada Susan Shepard, tá? É uma bruxa americana, né, estadunidense, chamada Susan Shepard. Isso nos anos 90, tá? Isso não é algo tão antigo, assim, lá da antiguidade. A Susan Shepard, eu vou colocar aqui a fotinho dela na tela para vocês verem. Essa querida que precisa ser lembrada, porque se esquecem, tem muita gente que quer falar sobre o Runa das Bruxas por aí, pode colocar várias origens, várias coisas se esquecem dela. Se esquecem da Susan Shepard. Vê se apareceu aí na tela de vocês, só me dá um ok. Às vezes o Google Meet ele buga, tá? Ele dá uns bugs. Apareceu para vocês? Tá ok. Então, essa é a nossa querida Susan Shepard, né? Ela, infelizmente, ela faleceu em 2021, tá? Devido a um problema de câncer que ela vinha lutando já há alguns anos, né? Antes do falecimento dela, ela já estava passando por um processo, porque a Susan Shepard, ela tinha uma doença autoimune, né? Que ela já nasceu com essa doença imunológica, então ela vivia passando por vários problemas de saúde por conta dessa doença autoimune. Então, uma válvula de escape da Susan Shepard era as artes, que era uma coisa que ela era super ligada, e a espiritualidade, tá? Era uma coisa que ela se agarrou muito. E ao longo da jornada dela, ela descobriu a bruxaria europeia, o paganismo europeu, ela foi travando aí esse caminho, e também o xamanismo norte-americano, né? Porque a gente sabe, aliás, não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, quando essa bruxaria mais europeia chegou em terras americanas, principalmente vindas, né, da que a gente conhece como a Wicca, né, que veio lá da Inglaterra, do Gerald Gardner, né, daqueles covens, né, cerimoniais que existiam na Inglaterra.
quando chegou nos Estados Unidos essa onda de bruxaria que estava crescente, começando a ficar crescente na Europa, os estadunidenses começaram a mesclar isso com práticas xamânicas, né, de indígenas norte-americanos, né, porque o xamanismo era a fonte de misticismo, de esoterismo dos Estados Unidos, né? Então, as pessoas que eram interessadas no ocultismo, no oculto, no misticismo, na magia, achava, né, nas comunidades indígenas norte-americanas práticas que faziam essa conexão mística, né? Então, muitas pessoas começaram a se associar a isso, né? E quando chegou essa onda da bruxaria nos Estados Unidos, as pessoas começaram a mesclar, tanto que o que a gente tem hoje de fonte de bruxaria moderna, de bruxaria eclética, que a gente vê muitas pessoas praticando por aí, com Wicca, né, Wicca eclética, a gente vê muito uso de tambor xamânico, né, de muito cântico, dança ritualística, né, dança em volta da fogueira, essas coisas assim, que vem dessa onda americana, né, essa onda dos Estados Unidos, dessa mescla, né, da bruxaria europeia com o xamanismo norte-americano. E a Constance Shepherd não foi diferente, né? Então ela passou a descobrir essas práticas, né, essas vivências, e ela começou a desenvolver muita coisa através disso, né? Ela começou a ter várias intuições, ela começou a ter insights, assim, desenvolver através da arte dela também, coisas que estavam relacionadas a isso, né? E aí dentro disso ela foi desenvolvendo oráculos, tá? Não foi só as runas das bruxas que vieram nessa leva, como outros. Ela tinha um oráculo que era das cartas astrológicas, eu não lembro o nome agora de cabeça, mas tinha a ver com astrologia, porque ela era astróloga, inclusive, ela estudou astrologia e ela trabalhou como astróloga, né? E ela desenvolveu um outro oráculo de cartas que era baseado numa experiência que ela teve de umas viagens astrais que ela fazia na vida passada, numa vida passada dela, quando ela foi bruxa. E ela trazia, né, símbolos e sinais e questões, né, de culto que ela tinha dessa vida passada através de viagens astrais que ela fazia. E então ela foi desenvolvendo esses processos, esses oráculos e vivências e práticas próprias dela, né? É, Inclusive, ela era poeta, gente. Ela escrevia várias poesias, ela participava, ela chegou a ganhar prêmio, né, em saraus de poesia, né? Ela estudou com uma grande poeta renomada lá dos Estados Unidos. Ela ganhou um prêmio Pulitzer, lembrei o nome, o prêmio Pulitzer de poesia. E ela também era artista plástica. E ela desenhava, é, ela pintava quadros, né? Inclusive tem, quando eu fui fazer a pesquisa, até sobre ela, sobre a vida dela, eu achei como é que é o nome que dá aquilo dali? Quando a pessoa falece, que a pessoa faz um memorial sobre ela, esqueci o nome que dá. É, Esqueci o nome disso, que fizeram contando a história, eu achei uma matéria num jornal, no site do jornal lá da cidade dela, contando, assim, uma trajetória de vida dela e tal, e tinha umas fotos, assim, dela com as pinturas, os quadros dela, né, e tal, e ela tinha um quadro, né, tem uma das fotos mostrando um quadro em que ela pintou um guia espiritual xamã, né, um xamã, assim, indígena, que, segundo a filha dela conta nesse memorial sobre ela, a Scarlett, que ela tinha ela descobriu que ela tinha ali alguma descendência, uma ligação familiar de alguém, um parente da família, alguém da família dela com alguma uma etnia lá indígena norte-americana e que esse xamã que ela pintou, acho que seria ali algum ancestral dela, que vinha como guia espiritual dela e tal, que talvez trouxesse ali algumas intuições, algumas coisas ensinava algumas coisas para ela, né, no astral. E aí, dentro disso, desse processo da Susan Shepard, ela desenvolveu esse oráculo chamado de Runas das Bruxas, ali nos anos 90, tá? E ela publicou um livro sobre esse oráculo ali em 98, 1998, né, quando ele veio primeiramente em inglês lá nos Estados Unidos, tá? É esse livro aqui que eu falei, estava falando antes, no começo, que eu comprei, que tinha uma bruxa que estava revendendo, né, repassando na internet, no Facebook, que é As Runas da Bruxa, da Susan Shepard, aqui, com uma capa preta.
Eu vou colocar ele aqui, eu acho que eu tenho a imagem dele aqui, peraí. Vou colocar na tela para vocês. Esse livro, ele foi depois, em 2001, ali em meados de 2001, acho que 2001 a 2002, não sei se eu lembro agora. Ele foi publicado em português, tá? Foi traduzido e publicado em português pela editora Nova Era, tá? Deixa eu ver se foi acho que foi 2001. 2001. É, apareceu aí para vocês na tela? Só para. Tá, ok. Ele foi publicado, ele foi traduzido, né, publicado em português pela editora Nova Era em 2001. Por isso que eu falei que o pessoal da antiga, o pessoal da bruxaria da antiga, lá do início dos anos 2000, né, já estava mais familiarizado, né, com esse livro. Infelizmente, gente, esse livro está esgotado, ele não é publicado mais. E aí, e se eu não me engano, pelo que eu soube, não sei se isso é verdade, se alguém souber me corrija, mas eu fiquei sabendo que essa editora Nova Era ela faliu, né? Então essa editora, acho que, pelo que entendi, ela não existe mais. E como a Susan Shepard também faleceu, né? Até então, assim, os direitos autorais, né, acho que fica com a família dela, né? Então, até então, até hoje, né, ninguém ainda republicou esse livro, tá? Então, eu, por acaso, como eu falei, eu achei ele com essa bruxa que estava revendendo, estava repassando, né, o livro dela usado lá em 2013. E aí eu comprei com ela. Mas se vocês jogarem no Sebo online, a estante virtual, né, esses Sebo online, vocês até acham usado, mas assim, gente, tá tipo R$ 300, 350, 200, acho que talvez no mínimo 250, assim, tá tipo isso, né? Mas foi a partir daqui que surgiu esse oráculo, né, um oráculo chamado de Runas das Bruxas, tá? Então esse é o original, tá? Esse é o antecessor. É, da onde, Michel, mas você estava falando da questão de Pictos, né, dos ciganos, né, aquela coisa toda. A Susan Shepard, ela, ao longo dessa trajetória dela com com essa jornada, né, dela de vivências, né, de práticas dentro do paganismo, da bruxaria, né, do xamanismo, ela foi, claro, descobrindo culturas, ela foi descobrindo novas formas, né, perdão, de práticas, foi elaborando, canalizando coisas através das viagens astrais que ela fazia. E para elaborar aí, sistematizar, né, e canalizar esse oráculo que ela chamou de Runas das Bruxas, ela se baseou em duas culturas, tá, distintas, mas que, de acordo com ela, tinham uma relação, que era a cultura dos povos pictos da Escócia, tá, com o povo cigano, com o povo, aliás, o povo romani, né, o povo rom, tá? É, ela, através dos estudos que, né, dela de paganismo, ela viu que os povos pictos da Escócia, né, que era uma parte do povo celta, dali da região, né, da Grã-Bretanha, né, e tal, tinham uma forma de comunicação, né, tinham ali um alfabeto, que eram símbolos que representavam aí a cosmologia também desse povo, a cosmogonia desse povo, né, que representava ali forças cósmicas e naturais para eles, né? E eles usavam esses símbolos não só para se conectar com essas forças cosmológicas, né, como também para uma comunicação, para transmitir conceitos, palavras. De acordo com algumas pesquisas de alguns arqueólogos, né, alguns historiadores e arqueólogos, eles viram que encontrado nas escavações, né, na Escócia, principalmente ali no norte da Escócia, pedras, né, entalhadas com símbolos, né, que muito possivelmente estavam associados a palavras, tá, a determinados conceitos, trazendo alguma forma de comunicação, tá, ali para aquele povo, né. Só que
essas pedras, constatou-se isso, né? Porque essas pedras, tá? Elas marcavam algumas lápides funerárias, tá? Em locais como se fosse, né, de cemitérios, assim, daquele povo, como se estivesse ali dizendo, falando sobre aquela pessoa, ou relatando, né, sobre aquela pessoa que faleceu, né, que talvez tivesse alguma importância. Como também foram encontradas inscrições com esses símbolos pictos, né, em pedras que demarcavam também territórios, pareciam que tinham demarcações, assim, tipo de territórios próprios, né, como se ali estivesse querendo dizer que aquilo pertencia a uma determinada pessoa ou algo do tipo. Só que também, em algumas escavações, se acharam pequenas pedras, tá, como seixos, né, seixos são aquelas pedras pequenas que geralmente a gente acha em rios, em riachos, né, que estavam entalhadas, esses símbolos como se fosse uma forma de oráculo, igual a gente vê, igual a gente tem em Búzios, né, e coisa do tipo, é, igual as runas nórdicas, né, que tem as pedras entalhadas com símbolos, foi-se achado pedras, né, de seixos, né, pedras menores, pequenas, em que tinham símbolos, esses mesmos símbolos, ou símbolos parecidos, né, que estavam entalhados, né, e que provavelmente poderiam representar algum tipo de oráculo, tá? É, Vou até colocar aqui para vocês, compartilhar aqui na tela, um mapa para a gente poder falar sobre esses povos, tá? Sobre os povos pictos. Cadê aqui? Ah, acho que apareceu aí, né? Aqui para mim já apareceu. É... Oi, eu pedi, você quer fazer uma pergunta? Não, eu apertei sem querer o símbolo errado. Foi isso, obrigado. Ah, tá bom. Ah, tá bom. É que você levantou a mão, achei que você queria fazer pergunta. É... Então, vamos lá. Esse é o mapa que representa a divisão dos povos celtas na região da Grã-Bretanha e da Irlanda, tá? A Grã-Bretanha... Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse mexendo? Só me dá um joinha. Tá bom. Essa região aqui, essa grande ilha, essa maior, é a Grã-Bretanha, onde a gente tem a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales aqui, né? E aqui é a ilha da Irlanda, tá? Aqui nesse mapa está constando a divisão que existia dos povos celtas que viviam nessa região na antiguidade, tá? Que habitavam essa região. Os povos celtas, tá, gente? Apesar da gente chamar eles de um único povo, eles, na verdade, eles eram subdivididos em nações diferentes, como se fossem subpovos diferentes. Mas eles são tratados como o mesmo povo pela historiografia, porque eles compartilhavam de línguas muito semelhantes, né, entre si, e de uma cultura muito semelhante entre si. Então, só modificava uma coisa e outra, né, dentro da cultura deles. Inclusive, até a forma de organização deles em estrutura de comunidade, comunitária, eram muito iguais, muito parecidas entre ali um subpovo para outro, né, entre uma etnia e outra, tá? Então, eles compartilhavam, tinham grandes coisas em comum. Então, eles são tratados como um grande povo que eram divididos em várias etnias, né, digamos assim. E aqui nesse mapa mostra essa divisão entre esses povos, esses subpovos, essas etnias da região da Grã-Bretanha e da Irlanda, tá? Então aqui nessa parte em que está verde, tá? Era o povo celta que eram chamados de gaélicos, tá? Que originou o povo irlandês e o povo escocês, né? Posteriormente, tá? Vocês veem que pega aqui, ó, uma partezinha do oeste da Escócia, né? Então foi o que originou o povo irlandês e o povo escocês, tá? Era os povos gaélicos, os celtas gaélicos, né? A etnia dos gaélicos, que originou inclusive a língua irlandesa e a língua escocesa, né? Tanto que essas duas línguas são chamadas de gaélico irlandês e gaélico escocês.
essa parte de vermelho era a região dos celtas britânicos, ou celtas bretões também, como eram chamados, tá? Que também ocupavam o norte da França, tá? Inclusive até hoje, tá? Numa partezinha ali do norte da França, ainda se fala por alguns povos, assim, em cidades pequenas, em aldeias, ainda se fala a língua bretã, tá? Que é de origem celta, tá? Que é nessa partezinha aqui, bem abaixo, né? Que é o norte da França. E aqui, nessa parte azul, tá? É onde se residia os povos pictos, tá? As tribos dos povos pictos, que, apesar de eles serem tratados, tá, como uma etnia, um subpovo do povo celta, gente, na verdade, eles são tratados dessa forma, mas eles eram um povo, pessoas, assim, uma raça à parte, tá? Por quê? Michel, mas você falando isso não está sendo racista? Não, realmente, eles eram diferentes, tá? Eles eram muito diferentes do povo que habitava essa região. Enquanto os outros povos celtas que habitavam essa região eram, né, obviamente, de pele branca, né, muitos eram ruivos, né, de cabelos claros ou olhos claros e tal. Os povos pictos tinham a pele de tom de pele mais escuro, a pele era mais muito mais bronzeada, era um tom mais escuro, e eles tinham uma estatura baixa, eles eram baixinhos, né? Ali mais ou menos, tinha 1,5 m de altura, alguns até menos, né, e tal. É, e eles eram um povo assim que eles tinham uma religiosidade própria, eles tinham uma espiritualidade ali própria, né, uma cosmologia própria, e o próprio alfabeto deles ali, né, a própria forma de comunicação deles. E eles eram muito temidos, tá, por esses outros povos aqui de baixo, tá? Porque, além deles serem diferentes, eles eram muito místicos, assim, eles eram muito, lidavam muito com magia, né, e tal, e eles eram muito guerreiros, tá? Eles defendiam o território deles a qualquer custo. E eles, apesar de serem baixinhos, pequenininhos, eles eram brabos, tá? Eles tinham várias armas e tal, tanto que foi muito difícil para os romanos conseguirem conquistar essa região, porque os povos pictos não deixavam baixo, não. E aí, ao passar do tempo, tanto que por conta disso, né, os povos dessa região da Irlanda, né, os gaélicos, os celtas gaélicos, passaram a associar eles a seres encantados, né? O que originou o que se conhece na cultura celta como o povo das fadas, ou o povo de Xi, que era o povo das colinas, né? Por quê? Eles viviam nas terras altas da Escócia, né? Tanto que o termo, uma curiosidade, né? O termo do nome deles, Pictos, né, que eram chamados em inglês é Picts, né, originou o termo pixie, que é um termo que no inglês moderno até hoje em dia é usado para falar sobre fadas, duendes, né, seres encantados, né. E eles tinham todo um sistema ali, né, deles espiritual, né, e tal, de comunicação, de religiosidade, de espiritualidade, magia, né, e tal. É... E tá, Michel, você está falando tudo isso. Por quê? Para onde você quer chegar? A Susan Shepard, né, ao se deparar com essa cultura, né, e tal, ela, assim, descobriu em algumas pesquisas que existe, de acordo com ela, tá, de umas pesquisas que ela fez e tal, que existiria uma hipótese histórica de que esses povos pictos dessa região, que eram diferentes dos outros povos dessa região do norte da Europa, eles, na verdade, teriam migrado, né, de lá do Oriente, do Oriente Médio, ou do norte da Índia, né, daquelas regiões lá do Vale do Indo, né, lá no norte da Índia. E que algumas pessoas acabam fazendo uma hipótese histórica de que possivelmente eles teriam vindo do mesmo povo, da mesma região de onde teriam se originado os povos ciganos, os povos romani, tá? Aí a gente entra na parte dos ciganos, tá? A parte que tantas pessoas falam aí com relação aos ciganos, tá? Eu acho que a gente já pode
Já pode tirar aqui dessa tela. A Susan Shepard, né, aí nessas suas pesquisas, ela relata no livro dela que ela foi travar contato, ela tendo contato com alguns clãs ciganos lá dos Estados Unidos, né, acho que principalmente ali da região onde ela mora, ali na Virgínia Ocidental, na West Virginia, né? Tanto que ela fala no livro dela que tem uns clãs Rom, do povo Rom lá nos Estados Unidos, que se dividem em clãs associados até mesmo a símbolos, né, e a astros. Então ela até fala no livro que tem o clã da estrela, o clã do sol, o clã da lua, né, e que cada clã tem as suas particularidades, né, e tem os seus símbolos, né, tem os seus misticismos, né, e a sua forma de se comunicarem, né. E supostamente, pelo que a Susan Shepard ela relata, ela travou contato com esses povos, com esses clãs, né? Ela teria até se interessado, né, desse povo. Vou até colocar de volta aqui a foto dela, porque nessa foto que eu coloquei, ela tá até com uma roupa, né? Ela tá com um vestuário cigano, até com aqueles guizozinhos pendurados aquelas moedinhas penduradas na roupa, né? Deixa eu ver se apareceu de novo. Você vê que nessa foto dela, ela tá com essa vestimenta cigana, né? Porque ela acabou, muito provavelmente, ela acabou sendo introduzida nesses clãs e ela deve ter sido aceita, né? E calinaturada, né? Que como se fala, né? Que é como se fosse uma iniciação que você recebe pelos povos ciganos para você ser identificado como parte ali da cultura espiritual deles, né? E tal. E a Susan Shepard, ela reforça essa hipótese histórica de que os povos pictos e o povo romani, esse povo rom, teriam uma mesma origem e que esses símbolos, tá, que ela trouxe sistematizado e canalizado como 13 símbolos das runas das bruxas, seriam uma releitura que ela fez de símbolos que estariam de acordo com o sistema mistérico, né, os mistérios, tanto dos povos pictos quanto com mistérios associados à origem dos povos romani, os povos rom. Até onde isso é verídico, até onde isso é realmente dessa forma, é verdade, nós não sabemos, né? Susan Shepard não está mais aí para relatar também isso para gente, né? Mas é, é, segundo isso é algo que ela relata no livro dela, das pesquisas e dos contatos que ela teve aí ao longo dessa trajetória dela, tá? Agora, não existe, tá? É importante salientar isso aqui, não existe uma confirmação histórica de que uma coisa tem relação com a outra, tá? Então isso é importante de a gente fazer essa observação. Não existe algum historiador que tenha confirmado, né, assim, cabalmente, de que seriam o mesmo povo, né, o povo picto, o povo romani, e que e nem existe confirmação de que esses são exatamente os mesmos símbolos. Quando a gente pesquisa, a gente vê os símbolos pictos, por exemplo, né, do alfabeto picto, não são exatamente esses símbolos, tá? Então eu fiz essa pesquisa, tá, para trazer isso para vocês, tanto que no meu livro, A Magia das Runas das Bruxas, tem lá falando sobre isso, eu até mostro lá, que até o Gabriel, meu editor, me ajudou com essa pesquisa, alguns dos símbolos do alfabeto picto, tá? Em que a Susan Shepard ela se baseou, tá? Também para poder ali fazer essa releitura, tá? E também não seriam exatamente os mesmos símbolos da comunicação desses clãs do povo romani, tá? Mas que poderiam ser embasados ali, fazendo essa releitura, tá? Então é importante a gente fazer essa observação. Então, por isso que cai por terra essa confirmação, essa história que as pessoas, que as pessoas dão por aí na internet, de que a Júlia das Bruxas é da antiguidade, que é de uma origem do povo cigano e que veio dos povos pictos da Escócia, aquela coisa toda. Não necessariamente, tá? Isso é uma canalização que a Susan Shepard fez, tá? Baseada e muito inspirada nessas duas culturas que de acordo com umas hipóteses históricas, né,
teriam tido ali uma mesma origem ancestral que compartilhariam, né, desses mistérios que estão atrelados a esses símbolos. Então, esses símbolos, tá, esses 13 símbolos, eles tratam de mistérios iniciáticos, tá, de mistérios ligados a uma cosmologia, um sistema espiritual, a um sistema de entendimento do universo, de entendimento dos ritmos e das forças do universo. Então, esses 13 símbolos das Lunas das Bruxas, eles nos trazem um entendimento, tá, aí místico, das forças as forças cósmicas, tá? E aí eles são utilizados para leitura oracular, para a gente fazer previsões, né? Para a gente usar como oráculo, e também para trabalhar magia, porque esses símbolos eles abrem portais para essas forças cósmicas, né? Então, a própria Susan Shepard, isso não foi uma coisa que Michelle Palin, inventou, não. A própria Susan Shepard, ela fala no livro dela que as runas das bruxas podem ser utilizadas para magia. Ela até, se eu não me engano, alguns exemplos de magias, né, pequenas magias que podem ser feitas com os símbolos das bruxas, né? Uma outra coisa também, uma observação que eu já hoje em dia não, porque isso já tem pessoas, muitas outras pessoas que atendem Cuna das Bruxas profissionalmente como oraculista. Mas um tempo atrás eu já recebi crítica de pessoa dizendo que mas Cuna das Bruxas não é um oráculo para cliente, não é um oráculo para você jogar para consulente, é um oráculo pessoal, que é para a bruxa jogar para ela mesma, para ela poder ver se ela pode ver no oráculo se ela pode fazer determinada magia, né, para ela confirmar determinadas coisas para ela mesma. E não, gente, isso é balela, porque no próprio livro da Susan Shepard, ela cita até de uma tiragem que ela fez para cliente, para consulente, né, algumas combinações de runas que ela faz lá em algumas tiragens, ela exemplifica como é que ela faz a leitura, como é que ela fez a leitura para o cliente. Então isso cai por terra também, que é um oráculo que sim, é como qualquer outro, como tarô, como búzios, como baralho cigano, você pode trabalhar com ele profissionalmente para atender para cliente, para consulente, tá? Então, não, isso aí é balela, tá? E aí essa questão de magia, a própria Susan Shepard também fala sobre isso no livro, só que, é claro, né, gente, através da minha imersão com as Runas das Bruxas, eu também canalizando um método que eu fui elaborando próprio, eu também canalizei algumas formas de se praticar magia com as Runas das Bruxas, que veio muito também da minha canalização, tá? Desse meu processo de imersão com os símbolos, né? E coisas que foram testadas, tá? E que realmente funcionaram, tá, gente? Vocês vão, ao longo do curso, né, vocês fazendo a inscrição e participando, eu vou relatar, quando a gente entrar nos símbolos, exemplos, né, de coisas que foram testadas com esses símbolos, que alunas minhas testaram e que funcionaram, né, e que deram certo. Determinadas magias com determinados símbolos, né? Então, ela sistematizou aí esse oráculo, que na verdade é um sistema energético, é um sistema mágico, tá? Então, aqui desmistificando, tá? Algumas coisas que são ditas por aí. E aí cai por terra também o que aquela senhora falou aquela moça falou na live, né? Na live dela, de que era a origem da antiguidade, dos pictos, que eram pinturas coisas rupestres das cavernas. Ela falou um negócio assim, e que não, gente, pictos é um povo, não tem nada a ver com pinturas das cavernas. Tem a ver na verdade, com os petroglifos, né, que são essas pedras com símbolos, né, dos povos pictos, e com essa forma de linguagem, também, os símbolos de comunicação dos povos romani, né, tidos como povo cigano. Michel, você falou do baralho cigano, do baralho normand, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só que os símbolos que apareceram ali também tem no baralho cigano. A foice, a mulher, o homem, a lua, o sol, a estrela, tudo isso também tem no baralho cigano, né? Por que não tem uma correlação de uma coisa com a outra? Gente, isso é pura coincidência, tá? Não existe uma relação histórica que associe, tá? é, esses símbolos das Runas das Bruxas com o baralho Lenormand. A Susan Shepard pode ter se baseado no baralho Lenormand? Pode, tá? Isso é uma hipótese, tá?
mas não existe uma relação histórica com isso, tá? Até porque o baralho Lenormand não é baralho, ele não é originalmente baralho cigano. Ele foi apelidado com esse nome aqui no Brasil porque ele foi trazido pelos povos ciganos para cá, na migração dos povos ciganos, como uma forma de oráculo. Quer dizer, claro, foi criado, né? Não, minto, foi criado como forma de entretenimento, depois virou oráculo, mas também ele já foi trazido como essa forma, como uma forma de oráculo. Então as pessoas apelidaram de baralho cigano. Ah, é baralho cigano, porque aqui no Brasil, qualquer cigano que você vê por aí, né, em comunidades ciganas, quase todos eles jogam o baralho Lenormand, né? Então, sempre que a pessoa ia numa tenda cigana, numa tiçara cigana, aí ela se consultar, tinha um baralho Lenormand que os ciganos abriam para fazer sua consulta. Então ficou apelidado de baralho cigano, tá? É, Só que, na verdade, ele é o baralho Le Petit Lenormand, tá? E ele também não foi criado pela Madame Lenormand, tá? Vocês vão ver aí que tem cursos de baralho cigano por aí que fala, o baralho cigano foi inventado, ele é chamado de baralho Lenormand, porque ele foi inventado por uma vidente francesa chamada Madame Lenormand, que ela inventou esse baralho, não sei o quê. Gente, outra desinformação, tá? Esse baralho, na verdade, ele foi criado por um alemão chamado Johann Casper, como um jogo de tabuleiro, tá? Um jogo de tabuleiro, esse jogo de tabuleiro que tinha, né, antigamente de entretenimento, e ali em meados de 1799. Só que sim, existia uma Madame Lenormand, existia uma Madame chamada Lenormand na França, em Paris. Ela foi uma vidente muito famosa, inclusive ela deu previsões para Napoleão Bonaparte, e Napoleão Bonaparte mandou prender ela, ficou presa durante 6 meses, porque ela previu a morte dele. Ela falou para ele que ele iria morrer no campo de batalha se ele continuasse, seguisse com o projeto lá que ele estava, né? Ela falou, tipo assim, querido, se você quer seguir com isso aí, com essa ideia, com esse planejamento, você vai morrer. E aí, Napoleão Bonaparte ficou furioso, mandou prender ela, ficou 6 meses presa, né? Por conta disso. Ela enriqueceu, ela ficou muito famosa em Paris. Só que Madame Lenormand, ela não criou esse baralho, até porque o baralho Le Petit Lenormand ainda não tinha sido elaborado na época dela, tá? Existia esse outro baralho que deu origem ao Le Petit Lenormand, que era o Jogo da Esperança, que foi criado por esse alemão. Quando chegou na França, ali na metade do século XIX, criou-se uma versão francesa desse baralho, que foi chamado de Le Petit Lenormand, em homenagem a Madame Lenormand, né? Como se Le Petit Lenormand é o pequeno Lenormand. Mas não foi inventado por ela e não é um baralho cigano, tá? Então cai por terra também essa informação que as pessoas propagam por aí, que não tem nenhuma relação histórica das Runas das Bruxas com o baralho cigano, tá? Então desmentindo isso aqui, tá? Para vocês, tá? Alguma dúvida até aqui? Ou tá tudo ok? Só para sanar alguma coisa. Tá, tudo ok, né? Tudo certo. Deixa eu ver aqui. O que eu faltei de falar? Deixa eu ver aqui no meu slide. Da tela. Tá, ok. Uma outra coisa que é importante a gente falar, gente. Criou-se uma polêmica aí um tempo atrás, né? E essa polêmica ela voltou aí recentemente, de que não se deveria utilizar o nome Runas das Bruxas, tá? E que isso aí estaria errado, perdão, que isso aí estaria errado e que teria que se trocar o nome para Pedras das Bruxas, né, e tal, porque Runas está associado ao alfabeto nórdico, né, ao alfabeto futarque, né, aquela coisa toda. E aí criou-se uma polêmica. Isso, se eu não me engano, acho que foi lá em meados de 2019, ali um pouco antes da pandemia e tal. Teve se eu não me engano, acho que foi uma moça, uma menina, não lembro, não sei quem foi naquela época, mas isso chegou até mim, porque eu comecei a dar curso de Runa das Bruxas, né? Que fez acho que um vídeo falando, né, sobre isso, que estava errado usar o termo runas para runa das bruxas, porque runas são as runas de Odin, são as runas nórdicas, está atrelado ao alfabeto nórdico, né, aquela coisa toda.
E aí as pessoas começaram realmente a mudar o nome do oráculo de Runa das Bruxas para Pedras das Bruxas, né? Inclusive, gente, como é que é o nome dela, gente? Me deu um branco. A Cris Morgan. A Cris Morgan, que é uma bruxa lá de São Paulo, que ela dava muito curso, né, de Runa das Bruxas. Não sei se ela ainda dá esse curso, né? Mas ela dava um workshop, na verdade. Ela foi uma das, se não me engano, a primeira, uma das primeiras a dar curso de Runa das Bruxas. A Cris Morgan até mudou o nome do curso dela para Pedras das Bruxas por conta dessa polêmica, tá? Só que assim, eu me debrucei até em pesquisas sobre isso e para refutar essa justificativa, que na verdade ela está errônea, tá? Ela está errada. É claro que hoje em dia entende-se, acabou-se, né, assim, entendendo-se por runas o alfabeto nórdico, né, o alfabeto ali do povo, principalmente do povo viking, né, que é conhecido como Futhark, né, o alfabeto Futhark, que são as runas de Odin, né, são ali os mistérios de Odin. Ficou muito associado a isso, né? Então, claro, quando se fala genericamente de runas, a gente já pensa, né, associa automaticamente aí às runas nórdicas, né, ao Futhark, porque ficou até mesmo historicamente muito associado a isso. Só que quando você se debruça em pesquisas históricas, né, e na linguística, principalmente na área da linguística, vocês vão ver que runas é um termo utilizado não só para o alfabeto Futhark, tá? Mas para antigos alfabetos ou antigas formas de comunicação em que se utilizavam símbolos não só para transmitir uma comunicação, como também para transmitir conceitos mistéricos, conceitos espirituais ou religiosos, tá? E a gente vai ver isso como, por exemplo, a gente tem o Oan, que é o oráculo do alfabeto dos celtas, né? Que ou se escreve Ogan, tá? É Ogham. Se chama Ogan, mas a pronúncia é tipo Ogan, uma coisa assim do tipo. Que é um oráculo, que é um alfabeto das árvores, né? Que cada símbolo lá, que são tipo uns tracinhos, né? Assim, cortados, que representa as 20, se eu não me engano, acho que são 20, mais ou menos isso, né? As 20 árvores sagradas do druidismo, né? Da cultura celta, da religiosidade celta, tá? Que também é tratado como símbolos rúnicos, tá? A gente vai ver outros símbolos que também são tratados como símbolos rúnicos, né? Como símbolos fenícios, né? Alguns também, alguns símbolos do hebraico antigo, né? Símbolos hebraicos antigos que tinham uma conotação até mesmo dentro da Cabala, que não era só um alfabeto, como também tinha um propósito ali mistérico, mágico, religioso, né? E a gente vê que na Cabala se utiliza, por exemplo, das letras do alfabeto hebraico, aquilo ali é tido como símbolos rúnicos, né? E por que são tidos como isso? Por que tudo isso é chamado como rúnico, são chamados como runas? Tá? A gente se debruça aqui, ó, vou trazer até para vocês, aqui na tela, quando você pesquisa em dicionários famosos, como o dicionário de Cambridge, o dicionário de Oxford, a gente pesquisa sobre o significado da palavra runa, a gente vai se debruçar com isso aqui. Deixa eu ver se apareceu aí. Apareceu para vocês na tela? Tá ok. Quando a gente joga, por exemplo, no dicionário de Cambridge, né, o significado da palavra runa, a gente vê ali qualquer uma das letras de um alfabeto antigo entalhada em pedra ou madeira no passado pelo povo do norte da Europa, ou qualquer marca semelhante com um significado secreto ou mágico. Tá? Quando você joga esse vocábulo no dicionário Oxford, qual é o significado que aparece? Uma letra de um antigo alfabeto germânico relacionado ao alfabeto romano, ou uma marca ou letra de significado misterioso ou mágico, tá? Ou até mesmo pequenas pedras, pedaços de ossos
portando esses símbolos mágicos. Então, até mesmo os instrumentos que portavam esses símbolos também eram chamados de runas, tá? Também são chamados de runas. Os próprios instrumentos, as pedras, as madeiras, as conchas, onde eram entalhados esses símbolos, também são tidas, né, de acordo com o dicionário de Oxford, como runas, tá? Também são chamados de runas. E a gente também vê, deixa eu descer aqui, peraí. No dicionário Merriam-Webster, tá, que é um outro dicionário renomado, tá, dicionários aí super conhecidos, super renomados, quando você também joga o significado, para procurar o significado da palavra runa, você vê aqui qualquer um dos caracteres de qualquer um dos vários alfabetos usados pelos povos germânicos entre os séculos 3 e 13, né? Ou aqui, segundo significado, mistério, magia, né? No finlandês, runo, de origem germânica, semelhante para o antigo nórdico run, né? Um poema finlandês ou nórdico antigo, que está associado, como a gente vê por aqui, ó, quando a gente chega aqui em cima, peraí, deixa eu voltar aqui, a gente vê ó, que encontra-se em línguas antigas, né? Na forma gótica, runa, significando segredo, mistério, conselho. No inglês antigo, rum, sussurro, mistério, segredo, né? Na língua saxã antiga, que era um povo germânico, né? A gente vê o termo runa, significando um conselho secreto, uma conversa confidencial. No neerlandês médio, né, que era uma língua falada ali na região da Holanda, né, a gente vê rune, um mesmo significado, de conselho secreto. No alto alemão antigo, tinha o termo runa, que significava segredo, mistério, mesma coisa. No nórdico antigo, run era a mesma coisa, segredo, mistério, né, a própria runa. No proto-celta, né, que é a língua que antecedeu as línguas celtas antigo, tinha o runa, com significado de segredo, magia. No irlandês antigo, rum, mistério, segredo também, né? No galês médio, rim, significando mistério, encanto, né, encantamento. No bretão médio, rim, sabedoria secreta. Então, quando a gente se debruça, e aqui a mais antiga, né, atestação epigráfica germânica desse termo é o nórdico primitivo runo, né, encontrado aí na pedra Ainang, né, de 350 a 400 aí da Era Comum, né, na pedra Nuleb, tá? E na pedra Nuleb, né, de 450. Então, quando a gente se debruça nos dicionários e no significado linguístico e histórico desse termo, a gente vai ver que, na verdade, runa é um termo que denota algo que é secreto, que é mágico, que é misterioso, é um sussurro, também tem um significado de sussurro, né, como a gente viu ali em muitas línguas antigas, né? Então era aquilo que era passado, por que sussurro? Era aquilo que era passado em tradição oral. Era passado, você recebia uma iniciação nos mistérios espirituais ali, mágicos daquela cultura, e isso era passado oralmente, era uma tradição oral, né? Então por isso do sussurro, né? Tanto que na mitologia nórdica, Odin recebeu os símbolos do Futark, que são os símbolos das runas nórdicas, ele se pendurou na árvore, né, dos mundos, né, na árvore sagrada dos mundos, acho que de cabeça para baixo, se não me engano, eu não entendo muito bem de mitologia nórdica, tá? E aí, nesse processo dele aí, desse sacrifício dele de se pendurar entre os mundos, né, passar pelo processo entre os 9 mundos da árvore sagrada, foi sussurrado para ele, ele recebeu os mistérios desses símbolos, que originou o alfabeto Futark, o alfabeto nórdico, tá? E muitos dessas culturas antigas, né, que tinham esses símbolos que tratavam de segredos iniciáticos ou de magias, né, de mistérios, eram sempre dessa forma, né? Era uma tradição oral, era um sussurro que recebia através de uma conexão astral, uma viagem astral, né? Ou recebia através de uma iniciação, né? Então isso era chamado de runa, de rúnico, né? Um processo rúnico, né? Então, uma outra coisa que cai por terra sobre ser errado utilizar o termo runas das bruxas, porque runas das bruxas são o sussurro, os mistérios das bruxas, né? São ali a magia das bruxas, o segredo, o sussurro das bruxas, né?
que é a mesma coisa de que as runas de Odin são os mistérios de Odin, né? Ou as runas Futhark são os mistérios do Futhark, tá? Eu ia falar outra coisa que me fugiu da mente agora, fugiu o pensamento, mas eu vou lembrar. A gente tem, por exemplo, as runas dos dragões. Não sei se vocês conhecem esse oráculo, né? Então, outro oráculo também, as runas dos dragões, que foi canalizado e sistematizado, acho que, se eu não me engano, não sei se foi nos anos 90, por um canadense, que eu não lembro o nome dele agora, tá? Mas aqui no Brasil tem um pessoal maravilhoso, o casal, que é o Dragones Kata e a Morgana Luna Boana, que eles têm um projeto, eles têm um clã que é o Alento do Dragão. Eu cheguei a fazer parte durante um tempo, né, que eles têm um sistema de magia dragônica, que eles chamam, né, de magia de dragões, que eles trabalham com as runas dos dragões, tá? Eles dão até curso sobre runas dos dragões, porque eles foram pioneiros aqui no Brasil com relação a esse oráculo, né? Então, aquilo dali é um alfabeto dos dragões, são os mistérios dos dragões. A gente tem hoje em dia também as runas de Hecate, que foram elaborados ali pela... como é que é o nome dela, gente? Me deu um branco. Que escreveu o livro Bruxaria Catina. Esqueci o nome da menina. Que ela publicou um livro recentemente, ano retrasado, 2021, 2020, sei lá. Ela publicou um livro chamado Bruxaria Catina, né? Que ela elaborou ali e sistematizou as runas da deusa Hecate, né? Que são os mistérios que ela canalizou através ali da conexão dela com os mistérios de Hecate, em que cada símbolo traz ali os conceitos relacionados aos epítetos, às características de Hecate, né? Então, gente, isso daí, tá? Não caiam nessa questão. Isso aí é puro preconceito de pessoas de tradição nórdica, de paganismo nórdico, tá? Porque quem criou essa polêmica, quem está refutando isso, criando essa polêmica, é o pessoal das religiões nórdicas, tá? Pessoal de reconstrucionismo nórdico, de Asatru, né? É quem está criando aí essa polêmica, tá? Então, quando você se debruça em pesquisas históricas, linguísticas, vocês vão ver que o termo runa é utilizado também, o termo rúnico, né? É utilizado aí para essas simbologias que trazem aí esses sussurros, esses mistérios, né, que estão atrelados também a uma forma de comunicação, né? Então, as runas das bruxas, elas são também uma forma de comunicar as forças cósmicas, de comunicar conceitos que estão atrelados aí a essas forças cósmicas e naturais, tá? Então, é importante falar sobre isso, porque vocês vão se deparar com essa polêmica, tá? E isso não é apenas uma implicância, né? Que o pessoal do paganismo nórdico aí está criando, né? Recentemente, né? Eu acabei rebatendo até uma amiga que joga runas nórdicas, que recriou essa polêmica acerca disso, né? Porque ela fala que acha um absurdo ela ter que falar runas nórdicas, né? Ter que ficar explicando, não sei o que e tal, mas, gente, diferenças e diferenças, né? Então, eu não vejo problema de ter que falar, né? Enfim, mas a gente chegou a debater sobre isso, né? Uma postagem que ela fez, porque ela recriou essa polêmica, mas isso daí, gente, é puramente é, teoria do povo, o pessoal do paganismo nórdico, tá? Então, pode sim continuar usando o termo runas das bruxas, e não é pedras das bruxas, até porque já existe um oráculo com esse nome, tá? Pedra das Bruxas, que não é o mesmo que esse que eu estava falando no início, né? Que é um oráculo de 8 símbolos, tá? Que estão associados aos sabás da bruxaria moderna, os 8 festivais sazonais, né? Tá ligado às estações do ano, né? Aquela coisa toda, que são as Pedras das Bruxas, que é um livro até meio antigo, né? Que tinha sobre esse oráculo. E se eu não me engano, a Patricia Crowder, que é uma bruxa inglesa, uma bruxa britânica, ela, no livro dela, não sei se é o livro dela, O Caldeirão dos Mistérios, depois eu vou dar uma olhada ali, ela trouxe à tona, recriou esse oráculo das pedras das bruxas, com esses 8 símbolos relacionados aí aos sabás, em que ela chama, se eu não me engano, de runas Wicca, ou runas dos sabás, algumas, se eu não me engano.
em que algumas pessoas, até vocês vão ver, algumas pessoas chamando de runas dos sabás, né? Que são as pedras das bruxas, tá? Então, não são o mesmo oráculo. E não tem porquê, gente, a gente trocar o nome do oráculo por conta de uma polêmica criada, tá? Quando a gente tem aqui esse embasamento que eu trouxe aqui para vocês, tá? É, é isso, né? Acho que eu falei. Deixa eu ver se eu esqueci de algum detalhe. Gente, é muita informação na cabeça. Se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem perguntar, tá? Porque eu sei que é muita informação também sendo jogada. Eu vou dar uma olhadinha aqui, primeiro que se eu esqueci de alguma informação que eu talvez não tenha falado. Deixa eu ver aqui, ó. Sobre a história da Susan Shepard. Falei tudo. Ah, gente, a Susan Shepard, ela foi, eu falei que ela foi astróloga, né? Ela chegou a trabalhar num canal de TV lá do regional lá dos Estados Unidos. Era um canal ali do estado dela, da região dela, porque lá nos Estados Unidos eles têm, como o país é muito extenso, né? Assim, não é diferente do Brasil, né? Que a nossa extensão é na vertical, né? Eles são a extensão horizontal de território. Eles têm 4 fusos horários diferentes, né? Então lá eles têm os canais de TV nacional, né? Do país inteiro, mas tem redes de televisão que são regionais, né? Que são por regiões ou por estado, né? E tal. E ela na região dela, a região dela, ela chegou a trabalhar, a fazer previsões de astrologia num canal de TV, num programa da manhã que tinha no canal de TV lá, que era o KDKA TV, né? O KDKA TV, KDKA TV, né? De Pittsburgh, que era a cidade, né? Onde ela morava, né? E ela chegou a ficar meio conhecida por conta disso, né? E ela também ela foi colunista na famosa revista Seventeen, que era uma revista muito famosa lá nos Estados Unidos. Essa revista Seventeen era como se fosse a revista Capricho lá dos Estados Unidos. Não sei se vocês, claro, Kate, que é da antiga, deve lembrar, com certeza deve lembrar dessa revista. É, acredito que Eupídio também vai lembrar, mas não sei se Júlia ou Alexandre lembram da revista Capricho, né, que era uma revista muito famosa nos anos 2000 aqui no Brasil, que era uma revista teen, era uma revista jovem, né? Tudo ok. Ah, Kate, não, não é só você que tá falando velha, não, eu também, né? Eu tenho essa cara de 22, mas eu tenho 32 anos, né? Então eu peguei essa época, né? Que a gente colecionava pôster da revista Capricho, né? Então, assim, a revista Capricho era uma revista teen, uma revista jovem, que tinha muito famosa nos anos 2000, e nos Estados Unidos tinha essa revista Seventeen, que era uma revista similar à revista Capricho, e ela era colunista dessa revista, ela era da coluna do Zodíaco, né, de previsões zodiacais, né, e ela ficou, acho que durante um ano, deixa eu ver aqui, durante um ano e meio, mais ou menos, ela ficou fazendo a coluna de horóscopo, né, de zodíaco, na revista Seventeen. Então ela acabou ficando conhecida na época, principalmente na região dela, por conta disso. O que é mais engraçado é que, assim, com o tempo, a trajetória dela, né, ali, o oráculo, o próprio oráculo dela, Runa das Bruxas, foi se perdendo ao longo do tempo, porque eu cheguei comentando com amigos bruxos estadunidenses, né, americanos, eu vi que tinha pessoas que nunca tinham ouvido falar de Runa das Bruxas, ou não lembravam das Runas das Bruxas, né? Como eu falei para vocês, eu palestrei, né? Eu dei um workshop, na verdade, na WitchCon, que é uma convenção internacional de bruxaria, que foi online, e foi muito engraçado, porque tinha pessoas de várias partes, assim, vários países, né? E tinha gente que não lembrava das Runas das Bruxas, e quando eu dei o workshop, a pessoa falou, caramba, eu lembro que lá, há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, se falava sobre esse oráculo, e não sei o que e tal. Teve uma bruxa, eu não sei se ela é da França, ela é da Europa, algum lugar assim. Ela me agradeceu nas minhas redes sociais, acho que foi no meu Instagram, depois que ela assistiu meu workshop, porque ela tinha aprendido sobre esse oráculo sei lá, acho que 15 anos atrás, 20 anos atrás, e ela falou, ela me agradeceu porque ela falou que eu fiz eu relembrar ela sobre esse oráculo, e ela tinha, acho que as Meninas das Bruxas, só que estava meio que assim, lá guardado, empoeirado,
e ela não usava mais, e ela falou que assim, ajudei ela a redespertar o interesse dela, a prática dela de novo com as Runas das Bruxas. Eu fiquei bem feliz quando ela me mandou uma mensagem falando sobre isso, né? Acho que ela comentou numa postagem minha no Instagram falando sobre isso, deixou um comentário falando sobre isso. E ao longo do tempo isso foi, né, esse prestígio da Susan Shepard meio que foi, sei lá, ficando menos conhecido, né? E quando eu estava falando, né, sobre isso no workshop na WitchCon, teve até uma pessoa dos Estados Unidos, né, que acho que era da região dela, sei lá, falou assim, caramba, eu lembro da coluna dela na revista Seventeen, eu lia muito o horóscopo dela, né, as previsões que ela fazia, astrológicas, né, na revista Seventeen e tal. Foi bem assim, bem legal, né, de ver até as pessoas né, de lá, né, lembrando, né, dessa trajetória aí, do legado que a Susan Shepard aí deixou, né, e eu ainda, gente, não entrei em contato com a família dela, eu sinto que eu já deveria ter feito isso, né, com a filha dela, Scarlett, né, e o marido, né, porque eu cheguei a achar o Facebook da Susan Shepard, né, e aí tinha lá o pessoal, né, deixando lembranças dela, postando, né, coisas assim, memórias a ela. E eu pensei até em procurar a família, né, para falar sobre eu ter publicado o livro falando sobre a história dela, lembrando sobre ela, né, e tal. E acabei ainda não fazendo isso, fiquei um pouco receoso, né, gente, da família querer me processar, né? Mas enfim, mas mas até algumas pessoas já me falaram, Michel, você tem que fazer isso, né? Você tem que. A família, acho que a família vai gostar de saber que você está, a filha, principalmente, né? Que você está transmitindo esse legado da Susan Shepard, né? Para aí para o mundo, né? Eu acho que seria interessante, mas é, foi bem bacana essa experiência na WitchCon. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver aqui no meu slide. Acho que eu falei tudo. Falei tudo que estava preparado aqui. É, gente, então essa, assim, foi uma aula introdutória, né, assim, uma aula inaugural, para vocês também, assim, conhecerem, saberem um pouco, né, de onde surgiu isso, esse oráculo, né, qual foi a história por trás disso, quem foi que trouxe isso à tona, e desmistificar também algumas desinformações que são propagadas por aí, né, que a gente vê sendo propagado por aí, essa questão de, mas não se pode usar o termo runas, porque eu vi uma polêmica aqui e ali sobre isso, né, então trazer essa questão de desmistificar também isso para vocês, e trazer essa introdução, né, para trazer também, um caso, assim, um interesse de vocês, né, nesse oráculo, que eu acho maravilhoso, né, eu acho engraçado, assim, que eu já tive experiência com clientes, eu acho que até você, Kate, uma vez falou isso para mim, né, como é que você consegue ver tudo isso só nesses 13 símbolos, né, teve uma amiga minha também, a Ramona, que uma vez falou isso comigo, ela falou assim, nossa, são tão poucos símbolos, mas você vê tanta coisa na leitura oracular, e, assim, é fascinante o quanto, né, esse oráculo, o quanto esses símbolos, eles falam muito com a gente. O que tinha muita informação? Realmente, é muita informação. Então, vocês verem como é que é maravilhoso, né? Como é um oráculo, assim, muito... que apesar de serem 13 símbolos, eles trazem muitos conceitos, eles trazem questões que aprofundam, né? E que falam com a gente. Eu sempre falo que quando você passa comigo pelo esse processo de sintonização, esse processo de imersão com os símbolos, né, esse processo iniciático, né, essa iniciação, as runas passam a falar com vocês, elas passam a se comunicar com vocês. Então, depois que vocês passam pela sintonização, que vocês vão abrir o oráculo com as runas das bruxas, vocês vão ver que realmente parece que os símbolos estão falando com você, né? Eles estão se comunicando ali, telepaticamente, astralmente, né, falando. E é muito doido, que eu já tive experiência de que eu estava fazendo ali uma leitura oracular com uma pessoa, com uma cliente, e na minha cabeça eu fui pela questão racional, teórica, do que aquele símbolo representava, e na minha cabeça o símbolo estava falando assim,
não, não, olha só, não é isso não, é isso, isso, isso. E aí eu falei, não, mas não deve ser isso. E o símbolo na minha cabeça, é isso sim. E aí, quando eu fui lá e falei para a consulente aquilo que o símbolo estava me falando na minha mente, na minha cabeça, era exatamente aquilo. Era exatamente aquilo que o símbolo estava querendo passar sobre a situação daquela consulente. É, Então, vocês vão ver que realmente eles começam a trazer, eles trazem uma comunicação com você, né? Sendo inseridos mesmo dentro dessa egrégora, desse sistema mágico, né? Peraí, eu pedi, deixa eu ver o que você falou aqui que fechou o chat. Não, cadê? Fecha. Peraí, deixa eu ver isso. Michel, parabéns, que aula maravilhosa. Estou mais encantado ainda com a Jornada das Bruxas e querendo me aprofundar no oráculo. Que bom, Eupídio, fico feliz. É, é isso que eu proponho causar nas pessoas, né? Que elas gostem, se sintam interessadas pelo oráculo das Jornada das Bruxas e transmitir isso, né? De propagar isso. É, e aí, gente, então, essa foi uma aula inaugural, né, essa aula aberta introdutória sobre esse oráculo. E aí, vocês querendo, se for do interesse de vocês, fechar essa inscrição, é uma contribuição única, tá? De R$ 150, não é a mensalidade, por quê? Vocês não vão pagar mais de uma contribuição, porque na verdade a partir daqui para frente são só 6 aulas, tá? Essa é a primeira, então no total são 7 aulas, né? Mas essa eu abri, essa eu fiz uma aula aberta. Então a partir daqui são mais 6 aulas, são 6 encontros online, né? Aqui pelo Google Meet durante 6 semanas. Então é uma contribuição única de 150, tá? Do curso. E aí vocês vão receber o meu livro, A Magia das Runas das Bruxas, em PDF, né, o arquivo em PDF para vocês. Vocês vão receber no final do curso, né? Eu vou emitir ali um certificado, né, de participação de vocês, né? Que vocês concluíram o processo comigo, o método comigo. Mas o que? Estou esquecendo de alguma coisa. Eu vou mandar para vocês, caso vocês queiram confeccionar as runas das bruxas de vocês à mão, fazer em pedras, em conchas ou madeira, o desenho dos símbolos, né? O desenho original dos símbolos, para vocês se basearem em entalharem, fazerem, tá? Mas caso vocês queiram comprar, tá? As runas prontas, já confeccionadas, com saquinho de pano e tudo bonitinho, é, vocês podem me contatar, que eu passo para vocês o contato do Yuri Vaz, esse meu amigo que confecciona. Ou então vocês podem ir no Instagram dele, da loja dele, né, a loja mística dele, que é arroba, eu acho que é o santuário underline, ou underline ou santuário, alguma coisa do tipo. Mas eu tenho quase certeza que é arroba o santuário underline. Tem um underline no final, tá? Que é a loja dele, o santuário, tá? E ele confecciona essas runas, e é só vocês falarem assim, vocês chegam para ele, mandam mensagem, falam assim, eu vou fazer o curso de Runa das Bruxas com o Michel Valim, tá? Que aí tem o desconto, né? Tem aí a parceria comigo, tá? É, que ele já está ciente disso, tá, gente? É uma parceria mesmo. Pode falar, eu pedi sua pergunta. Eu abri aqui o microfone. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu comprei no Mercado Livre um conjunto de runas das bruxas e eu notei que tem alguma diferença em algumas pedras, né? Por exemplo, não tem o espiral, não tem as ondas, tem como se fossem as águas, o oceano, né? E se não me engano também a runa da colheita, ela vem como se fosse um milho, uma planta, alguma coisa nesse sentido. Tem diferença na hora de fazer a interpretação se não usar esses símbolos mais originais e tradicionais? Olha, o que acontece? Ao longo dos anos aí, algumas pessoas foram elaborando outras formas, assim, de desenhar as runas das bruxas. Não sei muito bem por quê, talvez seja porque alguns desenhos possam não ter agradado algumas pessoas ou acharam que não ficou legal, o original da Susan Shepard, mas algumas pessoas foram modificando alguns desenhos. Então vocês podem se deparar por aí com algumas runas das bruxas em que modificam um desenho ou outro.
como você falou, a runa da colheita, eu já vi, tá? Esses desenhos, eu já me deparei com isso. A runa da colheita é um símbolozinho, está desenhado de uma forma diferente. A runa das ondas está com um outro desenhado, né, umas outras linhas. A runa, sei lá, acho que se eu não me engano, acho que é do voo ou dos pássaros, também tem uma que tem uma versão diferente. Isso daí foram outras pessoas que foram modificando, tá? Foram trazendo outras formas. Eu, Michel Valim, particularmente, não gosto de me utilizar dessas outras versões que fizeram, porque não são as versões originais, tá? Então, eu sempre falo no curso que eu dou para as pessoas. Eu passo para vocês, por exemplo, eu vou passar, quando vocês fizerem o curso, eu vou passar também ali os desenhos originais para vocês terem, para vocês desenharem, fazerem e tal. Mas, assim, se vocês quiserem utilizar esses outros, até pode, mas eu sempre falo, olha, prefiram os símbolos originais, porque são os originais, né? São os que tá atrelado ao oráculo. Vai modificar a minha conexão com com esse oráculo, com esse sistema mágico? Dentro do meu método, vai sim, tá? Dentro do meu processo, acaba tendo pode ter alguma interferência, alguma coisa do tipo, porque ele está baseado, tá? Esse sistema mágico que eu vou trazer para vocês, ele está baseado nos originais, nas runas das bruxas originais, tanto que eu trouxe a história, eu sempre falo da história da Susan Shepard, eu sempre trago a Susan Shepard, eu tentei, eu fui buscar, né, sendo fiel ao que ela, o mais fiel possível, né, ao que ela elaborou. Então, quando você traz essas outras runas das bruxas, né, passando pelo meu processo de sintonização, pode acabar, assim, dando uma interferida, né, digamos assim, no sistema, né, na egrégora, né. Então, eu falo, dê preferência para os desenhos originais, tá? E ao longo do curso eu vou passar para vocês, tá? Então, acho que é isso, né? Respondi a tua pergunta? Acho que sim, né? Acho que respondi. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Tudo ok? Então tá. Não, tudo certo, tá bom. Então, gente, acho que é isso, né? É, eu vou deixar o grupo da aula inaugural, porque lá eu vou colocar o link da aula gravada, caso vocês queiram reassistir, ou queiram mandar para alguém, tá? Que vocês acham que vão se interessar pelo curso, tá? A gente vai começar, o curso começa semana que vem, tá? Já começa na semana que vem. Uma pergunta para vocês, tá? O que vocês acham melhor? O Elpidio me trouxe essa questão e o Wellington também trouxe. O Wellington caiu aqui, né, na chamada, né, mas ele vai assistir isso depois gravado, ele me responde no grupo. O que vocês acham melhor? Quinta-feira ou quarta-feira? Por quê? Tinha elaborado, né, aí na agenda do curso, às quintas-feiras, esse curso, né, durante 7 quintas-feiras, no caso, né? Hoje é a primeira e depois às 6 do curso mesmo, né, a continuação do curso. Mas o Elpidio, ele tem, então tá bom, Alexandre. Porque o Elpidio, ele tem algumas questões, alguns projetos, né, na quinta-feira, e o Wellington também tem algumas imprevistos, né, alguns outros projetos, outras coisas na quinta-feira. E aí eu ia perguntar para vocês se podia, né, jogar para quarta, mas o Alexandre falou, né, que quarta-feira você tem outro curso, né? Eu vou manter, então, para quem pode na quinta-feira, eu vou manter na quinta-feira, mas para outras pessoas que não podem na quinta-feira, eu faço uma turma também na quarta, tá? Wellington, você que está assistindo isso depois, me dá lá o seu ok no grupo, né? Porque você tinha me relatado também que quinta-feira ficaria um pouco complicado para você. Que aí fica você e o Elpidio na quarta-feira, tá? Fazendo o curso, tá? Não tem problema, tá? Júlia também, tá tudo ok para você na quinta-feira? Acho que para mim também seria melhor na quinta. Tá bom, tá. Então, Kate, também para você legal quinta-feira?
Ai, pronto, não tava conseguindo abrir aqui. Ah, tá. Ficaria melhor na quarta, mas quinta eu também consigo me organizar e você vê como é que fica melhor para distribuir aí. Tá bom. Bem, você vai ter duas opções de turma, ou quarta ou quinta. Tá bom. É, e aí, então, a gente fica aqui, turma de quarta-feira. Até então, o Eupídio e o Wellington, né? A Kate vai decidir aí qual fica melhor para ela. E a turma de quinta-feira, então, fica você, Júlia e o Alexandre. Tá? E você, Alexandre, tá? Na turma de quinta-feira. Então, a gente faz essas duas turmas, tá? Porque a gente tem que facilitar para as pessoas, né, gente? Eu agora tô. Eu não tô, no momento eu não estou dando outro curso online, eu estava dando de bruxaria, o curso de bruxaria moderna, mas eu já estou finalizando ele, eu tô gravando as aulas porque a menina que faz o curso, as meninas, né, que fazem o curso, elas não tiveram, tem vários imprevistos, né, acabam não conseguindo assistir ao vivo, então eu estou gravando as aulas, então em outros momentos, né, eu acabei, fica melhor de eu jogar a aula, porque a aula está sendo gravada, então pode ser a qualquer momento mesmo. Então eu vou abrir essas duas turmas, tá? Então, é isso, gente. Qualquer coisa, lá no grupo da aula inaugural, eu vou deixar o grupo lá ainda existente, eu vou colocar lá o link dessa aula gravada para vocês, tá? Só que depois, quando o curso começar, eu vou encerrar aquele grupo, tá? Para poder começar o grupo, fazer eita, o grupo do curso mesmo com os inscritos, tá? É o que, Pediu, que você falou aqui? Coloca o contato do Yuri Vaz. Acho interessante encomendar com ele as runas originais. Sim, tá? O Yuri Vaz ele faz as runas originais, tá? Eu vou colocar lá no grupo o contato dele para vocês, tá? É, então é isso, gente. Caso queira se inscrever, só me contatar. É, Caso outras pessoas estejam assistindo isso depois, que foi indicado para vocês, por indicação, essa aula gravada, queiram me contatar, o meu Instagram é @valimmichel, tá? Valim é Valim, é um L só, e M de Maria, tá? Não é com N, tem muita gente que acha que Valim, eu falo, Michel Valim, a pessoa bota no contato com dois L's e N no final. Não, é com M de Maria. Então, @Valim Michel, tá? Michel não tem A, gente, não é Michael, não, tá? É Michel. Esse é meu Instagram, vocês podem me contatar lá. E também tem, nas publicações que eu coloco lá, tem meu WhatsApp. Caso queiram entrar em contato comigo para também se inscrever para o curso, tá? Para o curso de Runa das Bruxas, tá bom? Então, peraí, gente, é isso. Deixa eu parar a gravação aqui.